Olá, alunos de Método dos Elementos Finitos. Na aula de hoje, faremos um exemplo numérico de uma estrutura treliçada. É uma estrutura com duas barras, uma força externa e dois apoios que restringem o movimento horizontal e vertical dos nós 2 e 3. Uma força de 6.000 libra-força é aplicada ao nó 1. Ambas as barras são confeccionadas de mesmo material com 10 MPSI ou 10 milhões de libra-força por polegada quadrada de módulo de elasticidade. São pedidos a matriz de rigidez de cada um dos elementos no sistema global, a matriz de rigidez da estrutura, os deslocamentos horizontal e vertical no ponto 1 e, por fim, a tensão normal no elemento 1. O problema poderia ser resolvido de modo mais direto, contudo, a finalidade é a exemplificação da utilização do método dos elementos finitos. O enunciado do problema indicou o sistema de referência global, cuja origem é coincidente com o ponto 2. Vamos iniciar analisando cada elemento separadamente e procedendo com a montagem de suas matrizes de rigidez. Indicando o sistema de coordenadas local no elemento 1, conforme ilustrado, lembrando que o eixo x no sistema local deve ser coincidente com a direção longitudinal do elemento de treliça, é possível definir o ângulo entre o sistema global e o sistema local. O ângulo de posicionamento entre os sistemas de coordenadas global e local é definido como o ângulo entre as direções de cada um dos eixos, sendo positivo na direção anti-horária, conforme convenção. Para o elemento 1, o ângulo alfa de posicionamento é igual a 240 graus. É útil determinar o cosseno, seno, a multiplicação entre os dois, cosseno vezes seno, e os quadrados do seno e do cosseno, além de indicar o módulo de elasticidade do material da barra e o seu comprimento. Uma inspeção rápida na geometria da treliça revela que os comprimentos de cada barra são de 100 polegadas. A matriz de rigidez do elemento de treliça é obtida no formulário. É uma matriz simétrica e, por esse motivo, os termos abaixo da diagonal principal da matriz foram omitidos. A montagem da matriz de rigidez é simples e só demanda atenção. Note que os graus de liberdade na matriz são 1x, 1y, 2x, 2y, porque o ponto 1 foi escolhido como o primeiro ponto do elemento. Como sei disso? Olhe o sistema local de coordenadas. O eixo x minúsculo aponta do ponto 1 para o ponto 2. Portanto, o ponto 1 é o primeiro ponto do elemento. Vale ressaltar que a orientação do eixo x local do elemento poderia ter sido escolhida apontando do ponto 2 para o ponto 1. Exatamente o contrário do que foi feito originalmente. Sendo assim, na matriz de rigidez do elemento, os graus de liberdade seriam 2x, 2y, 1x, 1y, e o ângulo de posicionamento, alfa, seria de 60 graus. A você, aluno, fica a sugestão da inversão do sistema de coordenadas local e a verificação de que os resultados obtidos são independentes dessa escolha. O procedimento para o elemento 2 é exatamente igual ao executado no elemento 1. Assim, determinando o ângulo de posicionamento entre as direções x dos sistemas de coordenada global e local, encontramos 300 graus. No elemento 2, o primeiro nó é o nó 1 e o segundo nó é o nó de número 3. Todo o procedimento se repete, com a determinação dos senos, cossenos, sua multiplicação e seus quadrados, culminando na montagem da matriz de rigidez do elemento 2 no sistema global. A montagem da matriz de rigidez da estrutura é relativamente simples. Como a estrutura é formada por 3 nós, com 2 graus de liberdade por nó, a matriz de rigidez é uma matriz quadrada de 6 por 6.
ou seja, 36 elementos. Os graus de liberdade são posicionados na sequência 1x, 1y, 2x, 2y, 3x, 3y, para cada coluna e linha. A montagem deve posicionar cada elemento da matriz de rigidez do elemento 1 e 2, nesse caso, na matriz de rigidez da estrutura conforme sua posição. Por exemplo, é indicado o elemento 1x, 1x, 1x na matriz do elemento 1 e o elemento 1x, 1x na matriz do elemento 2. Os valores são transportados adequadamente à matriz de rigidez da estrutura e somados. Veja, mais um exemplo de localização para indexação. Agora, 1y, 1x na matriz. Eu acho desnecessário ficar indicando cada uma dessas posições, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Pause o vídeo nesse momento e faça uma análise dessa orientação, dessa colocação, dessa montagem na matriz da estrutura. Agora, é necessário indicar as condições de contorno. Nesse caso, com restrição horizontal e vertical para os nós 2 e 3 e uma força horizontal no nó 1. A matriz de rigidez da estrutura, como visto em teoria, relaciona as forças nos nós com os deslocamentos nos nós. Sabendo que os graus de liberdade 2x, 2y, 3x e 3y estão restritos, as linhas e colunas correspondentes a eles podem ser retiradas, restando apenas uma matriz muito menor conforme indicado. Sabendo que a força no nó 1 é zero e construindo as equações de equilíbrio nas direções 1x e 1y, são obtidos os deslocamentos do nó 1 na direção horizontal ou direção x para a direita igual a 0,12 polegada e nulo na direção vertical. Note que era bem esperado que na posição vertical, em função da força de solicitação ser horizontal, era esperado que o deslocamento não fosse na vertical, né? As forças nos nós 2 e 3 são facilmente obtidas com o retorno à equação que relaciona as forças, matriz de rigidez da estrutura e deslocamento nos nós. Por fim, as forças são representadas na figura e o equilíbrio pode ser verificado. Fica ao aluno a sugestão de verificação se a somatória das forças é nula, assim como a somatória dos momentos, exatamente como vocês faziam na disciplina de mecânica dos sólidos. Recorrendo ao formulário, é possível obter a força interna no elemento 1, conforme solicitado, utilizando as grandezas conhecidas originalmente obtidas no decorrer da solução. Atenção no elemento é a divisão entre a força interna já determinada e a área de seção transversal, que é de 1 polegada quadrada. Os valores são apresentados. Então, no finalzinho, resultado 6.000 PSI. Estimados alunos, é isso. Aguardem mais vídeos. Muito obrigado.